E os que creem dizem, e deem outro aplauso ao Senhor. Eu não esqueci que nós estamos transmitindo ao vivo, online, com a ajuda dos que estão na técnica, mas eu quero que você que está participando desse culto se lembre que hoje nós teremos a ceia do Senhor. E nessa ceia nós queremos lhe convidar a preparar o seu cálice e o seu pão para que você participe no momento propício. Essa fita será editada, essa gravação será editada para depois deixar sem esse momento da ceia, mas seja bem-vindo para a glória do nome do Senhor. Mesmo que você esteja sozinho em casa, mesmo que você esteja no trabalho, no ônibus, no táxi, no deslocamento, mas você vai receber uma palavra que vai alimentar o seu coração. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos de 17 a 19. Gênesis capítulo 3, de 17 a 19. E a Adão disse: visto que atentaste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, que em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e dela comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Diga, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Diga amém e misericórdia. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós queremos nos alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se que um certo pastor numa igreja, querendo testar a eficácia das suas mensagens, e eu já fiz isso também, perguntou sobre o que ele havia pregado no domingo passado. E alguns poucos se lembraram. Não sei se alguém aqui se lembra. Alguns não se lembraram. E ele ficou muito decepcionado, muito triste com isso, e foi à porta e disse: mas vocês não se lembraram de nada? Aí uma senhora com muita sabedoria disse: pastor, eu não me lembro de muita coisa do que o senhor disse nos últimos domingos, mas eu sei que eu fui alimentada. Às vezes nós não sabemos o que comemos. Eu acho que alguns já esqueceram até o que comeram no almoço. Já estão pensando na janta. Saindo daqui já vão passar numa lanchonete que já está aberta na pandemia. Já vão forrar. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o pão. O pão é um alimento que é profetizado na palavra como a própria palavra de Deus. E eu quero que você entenda a guerra que há no mundo espiritual para que você não se alimente da palavra. Há uma guerra no mundo espiritual para que você seja muito alimentado por muita coisa, mas não pela palavra. Você vai entender que se alimentar do pão que é a palavra é algo importantíssimo na sua vida. E quem não quer que você se alimente dessa palavra é o inimigo. Nesse caso aqui, quando os homens estavam ainda debaixo da bênção, ou o casal, Adão e Eva, debaixo da bênção do Éden, Deus disse: vocês têm tudo para vocês se alimentarem. A minha presença, os frutos de toda a fauna, de toda a flora, melhor dizendo, do Éden. Mas vocês podem se alimentar de tudo, exceto da árvore do bem e do mal. E o homem lança mão dessa árvore, de maneira a desobedecer à orientação de Deus. E veio a maldição, porque tudo que nós fazemos tem uma repercussão no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos tem um reflexo no mundo espiritual. Tudo que nós não fazemos tem um reflexo no mundo espiritual.
E você precisa entender que a sua vida é uma vida de escolhas. Escolhas certas, escolhas sábias produzem resultado sábio. Escolhas erradas produzem resultados desastrosos. E o homem decidiu andar pelo seu próprio caminho. E estava ali declarado um alimento trabalhoso. A partir de então, o pão teria como resultado o trabalho do homem, o suor do rosto. Então, se alimentar da palavra de Deus dá trabalho. Se alimentar da palavra de Deus causa desafios. É por isso que não é fácil para você ler a palavra todo dia. É mais fácil você ler 10 horas de WhatsApp ouvindo bobagem, lendo bobagem, do que você ler 1 hora de palavra de Deus. Diga misericórdia. Essa é a primeira vez que aparece a palavra pão na Bíblia. A segunda vez aparece em Gênesis 14, versículos de 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa é a segunda referência de pão. Aqui já há um ato profético de redenção. Aqui o pão já significa a redenção e a aliança. Já não é mais a maldição. É interessante que a primeira vez que a palavra pão aparece no contexto de maldição. A segunda vez acontece no contexto de redenção. Nos diz o texto sagrado que Melquisedeque, quer dizer lei, rei de justiça, aparece do nada, sem descendência, sem ascendência, e traz o pão e o vinho para a aliança com Abraão. Abraão está no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual, porque Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Esse é um chamado desafiador, porque às vezes a gente sai da terra, mas não sai da parentela. Às vezes a gente sai da terra, mas não sai da cultura. E às vezes a gente sai da terra e tem que sair e tem que abandonar tudo. Nos diz o texto que Abraão não resolveu não abandonar tudo, ele levou Ló. Levou Ló talvez para acalmar o seu coração no caminho. Resolveu levar Ló para fazer companhia, mas a palavra diz claramente que ele deveria ter deixado a sua parentela. Se Deus mandar você deixar alguma coisa, deixe. Mas Deus vai trabalhar para que você seja alguém que deixe aquilo que precisa ser deixado e não deixe o que não pode ser deixado. Deus diz claramente a Abraão o que ele deveria deixar e o que ele não deveria deixar. E ele resolveu levar o que deveria deixar. E Ló significa falta de revelação. Ló significa novelo ou véu, algo que encobre a visão. E Ló criou problema com Abraão. Criou muito problema com os pastores de Abraão, até que Abraão disse: Ló, não dá mais certo. Eu trouxe alguém que não deveria ter trazido comigo. E a palavra diz que ele disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso não foi uma conversa fácil. Eu imagino que Abraão estava bem chateado nesse dia. Uma palavra que alguém disse na internet, disse que quando Abraão falou com ele, não deve ter falado nada calmo. Não, Lózinho, meu querido, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele deve ter dito assim: Ló, eu não aguento mais. Se você for para cá, eu vou para lá. Eu quero me separar de você, porque eu não devia nem ter trazido você. E Ló tranquilamente aceitou. Ló deveria ter honrado Abraão. Ter dito assim: não, vamos resolver, e os meus pastores não podem entrar em conflito com os teus. O Senhor é meu patriarca, o Senhor me deu tudo o que eu tenho. Se eu prosperei, foi por tua causa.
a bênção do Senhor está sobre ti. Mas ele não, ele preferiu dizer, é isso mesmo, eu vou para a esquerda, eu vou escolher o lugar mais fértil. E escolheu as campinas do Jordão. E nos diz o texto sagrado que ele escolheu Sodoma e Gomorra, diga misericórdia. Sodoma e Gomorra eram umas cidades totalmente devassas. E Ló se mete numa guerra, fica prisioneiro dos reis. E Abrão entra na guerra para defender o sobrinho mais uma vez, mesmo já tendo se separado dele. Mas a fidelidade restaura a vida de Abrão. Ele recebe a bênção. E eu quero dizer que a sua fidelidade vai restaurar a bênção na sua vida. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor, dê forte esse aplauso. Em Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 6, Abraão, aí já com o nome mudado, já restaurado dessa guerra, já restaurado da separação de Ló, ele recebe uma comitiva na sua casa e alimenta com pão. Essa comitiva condena Sodoma e Gomorra e acontece o episódio que todos conhecem, que é a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Disse que se tivesse 50 justos, o Senhor não destruiria, e não foram achados nem 10 justos. Graças a Deus nós temos aqui mais de 10 justos, mais de 50 justos, mais de 100 justos, mais de 2.000 justos. Temos nessa cidade quase 1 milhão de justos. Você pode dizer amém? Amém. Guarde isso. Quando falta pão, poderemos cair em ciladas. A escassez ou a fartura nos faz lembrar que dependemos do Senhor. Nesse caso, o Egito significa refúgio para a busca do pão. E a palavra diz que Jacó se refugiou com o povo da sua descendência no Egito por falta de pão na terra de Canaã. Mas ele se perdeu nessa viagem. E ele se acomodou na busca do pão. Queridos, às vezes nós nos acomodamos na busca do pão que perece. E isso pode fazer perecer o projeto de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que se envolveram no sustento da sua vida para sustentar a sua família e perderam a família para o seu sustento. A família que deveria ser sustentada termina sendo desfeita por causa da ênfase no sustento. E nos diz o texto que o povo de Israel passou 400 anos acomodado em busca do pão. Em busca do pão que perece, se acomodaram na terra do Egito. Mas eu quero dizer que você não vai se acomodar no Egito, porque o Egito não é seu destino. Seu destino é Canaã. Posso ouvir no amém? Amém. Nos diz a palavra que Deus ordena que chova pão para o povo no deserto. O pão chamado maná, isso está em Êxodo capítulo 16, ele ordena que fosse guardado uma porção desse pão na Arca da Aliança. Nesse caso, a lembrança da provisão de Deus não poderia ser esquecida. E a Arca da Aliança tinha 3 coisas dentro dela. A arca de ouro, tinha o cajado de Arão que floresceu, tinha as tábuas da lei e tinha a provisão no maná, numa vasilha de ouro. Deus está dizendo com isso que Ele tem uma aliança com você, se você obedecer a palavra, se você seguir o ministério, se você depender dEle na provisão. Diga, eu vou depender de Deus. Um episódio que nos marca também na Bíblia, na questão do pão, é o episódio de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu e foi habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem, Abimeleque, ele vai para Moabe. Ele abandona Belém e vai para Moabe. Veja o contrassenso. Belém significa casa do pão, Bet-Helem. Helem significa pão, Bet, que significa casa. Toda vez que você lê Belém, no original está escrito casa do pão.
e faltou pão na casa do pão. Essa é uma ironia literária que a Bíblia coloca para dizer que ele não confiou na provisão de Deus. Ele foi para Moabe. E em Moabe acontecem tragédias, porque Moabe significa sair dos domínios, da influência, da aliança com o Deus de Israel. Moabe é a terra da perdição, a terra do desastre, a terra da poluição, a terra da idolatria, a terra da feitiçaria, a terra da prostituição, diga misericórdia. Nos diz o texto, em Moabe morrem Abimeleque e seus 2 filhos, Alon e Quilion, e essa tragédia traz Noemi de volta a Belém. Ela vê que Deus se lembrou do seu povo, versículo 6, e ela volta a Belém. E você sabe que Belém é a terra onde Jesus nasceu. Mateus capítulo 2, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, Jesus nasce na casa do pão. É um ato profético de que diz, eu sou o alimento da sua alma. E Jesus hoje está dizendo, eu sou o alimento do seu espírito, eu sou o alimento da sua vida, eu sou o seu sustento, eu vou lhe sustentar diariamente com a minha palavra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas observem que fora a tradução literal e original de Belém como casa do pão, a primeira vez no Novo Testamento que aparece a palavra pão é uma disputa espiritual. Que coincidência! Mateus capítulo 4, versículos de 3 a 4. Então o tentador, aproximando-se, disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Novamente nós temos aqui a revelação de que Deus queria ensinar ao povo a dependência dele no alimento. Ele queria que a revelação viesse de que Satanás não teria domínio sobre o povo de Israel, não teria domínio sobre a vida daqueles que aceitaram a revelação. E nos diz o texto que Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que alimenta a sua vida diariamente é mais importante do que o pão. Mas o pão é a palavra. Jesus diz isso em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz, eu quero que você seja alimentado pela palavra, pela minha presença, pela comunhão comigo, pela aliança. Eu quero que você saiba que me cultuar significa se alimentar, fortalecer o seu espírito. Afinal de contas, qual é o homem que porventura o filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 9. Então Jesus diz claramente que ele dá o alimento para você, para mim, e esse alimento vai ser suficiente para nos manter sadios, saudáveis espiritualmente. Se você não se alimenta de pão, do pão que desce do céu, você vai ficar com inanição, diga misericórdia. Mas precisamos ter muito cuidado, porque nos diz o texto sagrado que às vezes nós vemos Deus multiplicar o alimento para tanta gente, alimentar tanta gente e a gente ficar disputando migalhas de pão. Há um texto em Mateus também, capítulo 15, versículo 26, que Jesus diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas a mulher responde, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Você não é cachorrinho, você é filho, você está na mesa, você vai se alimentar do pão, diga amém. Os discípulos, em certo momento, capítulo 16 de Mateus, versículos de 5 a 12, eles estavam murmurando porque não levaram pão. Ora, os discípulos, tendo passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Eles discorriam por si, perguntando, é porque não trouxemos pão? E percebendo Jesus, disse, por que discorris entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais, que de 5 pães e 2 peixes alimentei 5.000 homens? E quantos cestos cheios tomastes?
nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis vós ainda que falei a respeito de pães? Sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nós sabemos que Deus fez muitos milagres através de Jesus no seu tempo de terra, mas cremos que Deus ainda faz milagres. Digo, meu Deus é um Deus de milagres. Quem já teve algum milagre da parte de Deus aqui, diga amém. E se você não reconhece, reconheça, porque Ele faz todo dia milagre. Sua vida é um milagre cada dia. Sua vida é uma vida que é preservada pela palavra da boca de Deus. Mas os discípulos, com toda essa experiência com Jesus, com toda essa caminhada com Jesus, disputavam porque tinham esquecido o pão. Sabiam que Jesus poderia fazer surgir pão de pedras, sabiam que Jesus podia fazer surgir pão de coisas pequenas ou do nada, mas eles ainda assim murmuravam. Quantas vezes nós murmuramos por falta daquilo que a gente entende que deveria fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia? Quantas vezes você é pego murmurando por falta de um pão, ou por falta de um feijão, ou por falta de um café, para quem gosta de café, ou por falta de um doce de leite, para quem gosta de doce de leite, né, Danilo? Ou quem tem falta de queijo. Qual é a murmuração que você tem? A palavra diz claramente que Deus não gosta de murmuração. Mas Ele diz também através do profeta que Ele enviaria uma fome. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir palavras do Senhor. Você vai ter fome de ouvir a palavra, você vai ter fome de ler a palavra, você vai gastar tempo lendo a palavra, você vai investir tempo lendo a palavra. Afinal de contas, diz Jesus em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você pode dizer amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. O ápice da batalha espiritual está no ato profético que nós vamos fazer daqui a pouco. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo. Você faz parte de uma aliança de pão. E você já entendeu que há uma batalha espiritual para que você não coma o pão chamado Palavra de Deus. Para que você não tenha aliança com o corpo de Cristo. Para que você não receba Jesus na sua vida, não se alimente da vida de Jesus. Essa é a batalha espiritual permanente contra a qual vamos lutar. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Eu quero lhe convidar a fazer um propósito de se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da Bíblia Sagrada, se alimentar do pão que desce do céu, que é Jesus, se alimentar da presença de Jesus na sua vida, que você não se torne um religioso apenas, alguém que vai professar uma fé religiosa, mas que você saiba que Deus é contigo. Oremos nesse momento. Espírito Santo, nos alimenta com o teu pão, nos alimenta com a tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor já nos alimentou com esta palavra. Nós repreendemos todo espírito de ansiedade pelo pão que perece e nós declaramos a nossa aliança com o pão que permanece. Que cada pessoa que nos ouve nessa live, nessa gravação, esteja contrito com o Senhor e se alimente da vida de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de nós. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor.